Boa tarde a todos. Eu agradeço, Paulo, o espaço, a oportunidade. Cumprimentando a você e a Consuelo, estendo o cumprimento a todos os reitores, aos diretores gerais de campi, aos dirigentes da rede federal. De modo particular e especial, quero aqui parabenizar a equipe do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tanto aqui de Bento Gonçalves, quanto dos demais campi, pela realização do evento. E dizer a todos que é uma satisfação muito grande, né, mais uma vez, poder participar de uma rede tech e tentar trazer para a reunião um momento singular como esse, em que nós conseguimos reunir tantos dirigentes, né, no mesmo evento, trazer alguma contribuição que possa servir aí de base para a construção de novos projetos e para a definição de uma nova agenda para os próximos anos. Eu vou tentar ser bastante objetivo na minha fala, o que não garante, infelizmente, que eu seja breve no que eu vou colocar. Eu tenho aqui uma dificuldade que eu gostaria de compartilhar com todos e já tentar definir aqui um compromisso mútuo. Eu sei que eu vou ter que lutar contra o tempo, que embora não é um tempo curto, mas é um tempo bastante exíguo em vista do que eu tenho que falar. Eu vou ter que lutar contra a disposição de vocês, porque eu sei que depois do almoço é o pior horário para quem fala, pior ainda para quem ouve, né? E, enfim, vou ter que lutar também contra o cansaço. Eu saí de Brasília hoje às 5 da manhã e sei que, em alguns momentos aqui, eu mesmo vou parecer fatigado e imagino que vocês também vão se sentir cansados ao final de tanta informação. Mas o que eu trago é importante, tem muito conteúdo, tem que ser falado, não tenho como eliminar nada do que está aqui, então já peço a todos aí um empenho, uma dedicação, porque vai cansar, né? Até brinquei com a Cláudia, enquanto eu estava na estrada, eu falei assim, olha, vai ser um espancamento. Tá? Tem muita coisa para ser tratada aqui, eu acho até que é bem oportuno que as perguntas fiquem mesmo para o final da tarde, porque dá um tempo de recuperação, né, para todo mundo ao final das apresentações. Vocês já devem estar observando ali, são 3 apresentações. Eu, por mais objetivo que seja, vou consumir pelo menos 30 minutos em cada uma, então será algo como 1h30 direto de fala de 3 assuntos diferentes. Tá? E os 3 assuntos são assuntos separados, né? E isso deve servir, como eu disse, um ponto de partida para uma agenda já para 2010. Vamos em frente. Bom, enquanto carrego aí as primeiras animações, hoje nós já temos condições de fazer uma leitura do que significaram esses 7 anos, por enquanto, de governo Lula na área de educação profissional e tecnológica. Nos primeiros 2 anos, nós fizemos uma gestão policialesca, né? A CETEC tinha um papel quase que de delegacia de polícia. Apurar denúncias, conduzir PADs, resolver problemas de má versação de recursos públicos, de má gestão nas instituições da rede, redemocratizar a rede no que diz respeito à escolha dos dirigentes. Então, foram 2 anos que nós não podemos considerar perdidos, porque é um trabalho que tinha que ser feito, um trabalho importante, mas que nos obrigavam a fazer sempre uma gestão de curtíssimo prazo, de olhar para o dia de hoje sem poder projetar nada para médio e para longo prazo. Em 2005, nós começamos um processo de reconstrução da casa, e eu acredito que a gente esteja finalizando esse trabalho agora, nesse ano de 2009. Então, foram 4 anos de reconstrução do parque de infraestrutura, do parque tecnológico, da frota de veículos, das condições de trabalho do docente, do técnico administrativo, do orçamento das instituições, da recomposição da força de trabalho, enfim, colocar a rede em condições de trabalhar com adequação dos recursos humanos, financeiros, logísticos e de infraestrutura.
Eu vejo hoje a rede num momento de agora sim, finalmente, decorridos 7 anos de governo, começar a projetar algo para médio e para longo prazo. Eu entendo que agora nós temos as condições de ousar, de tentar buscar algo além do que pura e simplesmente cuidar da casa, cuidar do dia a dia. Pensar em ações que sejam mais ambiciosas. O que eu trago aqui e que eu sintetizo num título que eu chamo de Ações Estruturantes para a Rede Federal, é um diagnóstico e 2 propostas de trabalho. O diagnóstico das condições a que a Rede Federal hoje está submetida no que diz respeito à força de trabalho e, tendo consciência dessa condição, o que ela pode fazer, o que ela pode projetar, e aí eu estou falando em algo como 10 anos. É um projeto decenal, algo que fique casado com o novo Plano Nacional de Educação que está por ser lançado. Primeiro, essa primeira apresentação, todas as apresentações ficarão disponíveis para todos. Tá? Isso aqui depois vai ser distribuído, então que ninguém se preocupe de tomar nota. Isso daqui serve de argumento para que vocês possam fazer o contraponto daquilo que a imprensa bate rotineiramente, que o governo Lula está promovendo um inchaço na máquina pública. Então, nós vamos ver em números qual é o tamanho desse suposto inchaço e se a gente pode caracterizar isso como inchaço. Aqui eu já vou antecipadamente qualificar isso como um mito, o mito do inchaço na administração pública federal. Para isso, nós vamos fazer uma análise da força de trabalho num período de 15 anos. Nós vamos de 95 até 2009. Todos reconhecem que o bom desempenho da administração pública está diretamente relacionado com a adequação da sua força de trabalho. Basta nós olharmos os países em que o serviço público é prestado com melhor qualidade, que nós vamos ver que por trás deste bom serviço público, nós temos uma força de trabalho que é adequada, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Ser adequado não quer dizer necessariamente ser grande, quer dizer ser eficiente, mas ter um tamanho que seja capaz de responder aos desafios que estão postos. Para um país que tem uma população como a do nosso país, com dimensões continentais, que é a nossa realidade, nós não podemos idealizar para o Brasil uma administração pública do tamanho da administração pública espanhola ou da administração pública francesa, porque nós estamos falando de países com realidades que não são comparáveis. Eu até acredito que esta última crise financeira, ela teve um papel de redenção do Estado, porque até então o Estado ele era o culpado de todas as mazelas, era demonizado, e se nós tínhamos um serviço público de má qualidade, a culpa era do servidor público, a culpa era do quantitativo de gastos com pessoal que o governo, principalmente o governo federal, fazia. E aí nós vimos que aquele discurso de Estado mínimo também não serve, porque olha no setor financeiro, o que é que a cultura do Estado mínimo acabou produzindo como resultado. Desde 2003, nós temos visto nas áreas principais do governo Lula uma política consistente, duradoura, de redimensionamento da força de trabalho, justamente por entender que a lógica do Estado mínimo não é a lógica que dará ao país as condições de prestar um serviço público de qualidade ao cidadão. Alguns números. Em 2003, nós tínhamos 485 mil servidores públicos civis na ativa, isso no Poder Executivo Federal. Historicamente, esse número oscila em torno de 500 mil, sendo que em 2003 ele estava um pouco abaixo. Em maio desse ano agora, 5 meses atrás, esse número subiu para 542 mil. Esse incremento aí é de 57 mil servidores. É o que nós chamamos de aumento líquido. É o total de ingressos, mas considerando também todas as perdas que ocorreram no período, seja por aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão por processo administrativo disciplinar, rotatividade entre as carreiras, enfim. Se nós considerarmos o número de hoje, os 542 mil, nós vamos ver que nós, agora que conseguimos voltar ao patamar que a administração pública federal tinha em 1997. Esse incremento de 57 mil